A eletricidade é uma das energias mais usadas pelo homem. Ilumina as nossas cidades, alimenta os nossos computadores e frigoríficos, os comboios e o metro. Sem eletricidade não há atividade, produtividade, medicina ou semáforos. Milhões de nós todos os dias em todo o mundo consomem bilhões de megas, gigas ou mesmo terawatts de eletricidade. Pensamos que a energia elétrica é limpa. Conduzir um carro elétrico parece menos poluente do que usar um motor a gasolina. No entanto, a eletricidade que usamos todos os dias vem principalmente da combustão de petróleo, carvão, gás e do combustível nuclear. Desde a descoberta do fogo que o homem apenas usou a combustão. Nunca soube como criar energia sem queimar o que estivesse mais à mão. Durante o século XX, a eletricidade hidráulica e a energia eólica ou fotovoltaica abriram caminho a novas fontes de energia. Mas há uma nova fonte capaz de revolucionar a nossa mentalidade e acabar com a era da combustão. Que fonte de energia revolucionária será essa? O sal. O futuro energético da humanidade pode estar nos pequenos grãos brancos que temos diariamente às nossas mesas. Irá o nosso mundo ver a água do mar substituir o gasóleo nos motores? Chamamos esta nova energia energia azul. Com ela tudo começa na água, o elemento primordial. Water. What exactly is it? We think we know, but maybe we're thinking wrong. Well, anyhow, this is deionized water, so water you get in any chemical lab, just pure water, H2O, nothing else. If you apply high voltage direct current, you get a very, very strange and interesting phenomenon, which is called The floating water bridge. Oh, right. So, All right. energize. Yeah. Yes. Now, and there it is. Now, The electric field builds up within the material, and the liquid responds. But now comes the most fascinating part. we can separate the beakers, and the bridge remains intact. Now, we looked at the bridge on a molecular level, and we found out that the forces between the water molecules inside of the bridge are a little bit stronger than in liquid water and a little bit weaker than in ice. They're actually inside of this no man's land, inside of the phase transition, where you can get water with just pressure and temperature change. In other words, also on a molecular level, this is not a liquid and it's not a solid. It's something new, something different. And it is a bit elastic. This is just a nice French invention, the Pasteur pipette. A little sip of water. Yes, he's getting water directly from the bridge. Never try this at home, please. This is very dangerous. And we can... Oh, you broke it, man. I broke it. We'll try again. Okay. Esta experiência mostra-nos até que ponto a água ainda nos esconde segredos. Pensamos que a conhecemos, mas talvez seja tão misteriosa como o espaço. Além disso, uma grande parte da água no planeta movimenta-se na atmosfera. E esta água é pura porque o Sol a evapora tirando-lhe as impurezas, como o sal da água do mar. Mais tarde, mais longe, as massas de água doce retiradas do mar voltam a cair na Terra.
A partir daí, através do movimento natural em rios e riachos, pequenas infiltrações e cheias sucessivas, a água doce volta invariavelmente ao elemento primordial, o mar. Quando a água doce chega aos oceanos, estuários e deltas, torna-se o palco de uma espetacular explosão de energia, onde a água doce e a água salgada se precipitam furiosamente uma contra a outra. Juntas, restaram a energia que o Sol gastou a separá-las. É aqui que está o segredo da energia azul. Estima-se que o delta do Amazonas produza a mesma quantidade de energia de 100 reatores nucleares. A energia gerada na confluência de água doce e água salgada chega aos 30 bares de pressão. 30 bares é uma pressão enorme. Para se ter uma ideia do que representa um bar, imagine 2 elefantes a enfrentarem-se pressionando um vidro de 1 metro quadrado. A quantidade de pressão de cada lado é de 1 bar. Se substituir o vidro por uma membrana semipermeável e os elefantes por água doce e água salgada, a pressão natural de 30 bares é retardada pela membrana, que permite que a água doce vá passando lentamente para a água salgada, como uma barragem hidroelétrica. Se puser uma turbina na saída, a pressão fala rodar, produzindo eletricidade. Este primeiro método de produção chama-se osmose retardada por pressão. Dá-nos energia limpa, económica e ilimitada. Junto com outras técnicas também baseadas na energia produzida pelo resultado da confluência da água doce e da água salgada, a osmose retardada por pressão cria um amplo campo de investigação para um grupo de jovens cientistas. A idade média daqueles que se atiram para esta aventura incerta, mas promissora, 28 anos. Nacionalidade, os 5 continentes. Especialidade, biologia, mecânica, engenharia, química. Tem uma dose saudável de otimismo e uma motivação inabalável. Vamos entrar no mundo deles, o mundo da energia azul. Na Europa, o maior centro de investigação de água está nos Países Baixos. É o ETSUS, um centro de investigação dedicado a tecnologias sustentáveis de água. É a criação de 2 homens, um empresário e um cientista. Para eles, a água é uma das maiores preocupações do nosso tempo. S'il vous plaît. Bitte. Ok, alors les patrons, deuxième. Well, we saw that there was a very clear demand for cooperation in order to come to breakthroughs for new technology to treat water, to face the challenges that the world faces with regard to water availability. And what we saw is that this know-how would not come from just one university or one professor, but that it would be a multidisciplinary task. And we thought we need to bring these people together in one program, and not just in a program where you cooperate on long distance with each other, but where people can actually physically interact with each other so that they can learn from each other. And the second thing is that we cooperate with companies. Everything we do is with companies, and they have to pay 25%. And we have created a system which companies can trust each other, and in that way we can really speed up the innovation. So a lot of knowledge by the professors, and a lot of speeding up by trust by companies. That's how the WETSUS model is unique. I have never seen it anywhere else in the world. Convencidos pelo conceito inovador de investigação e pela promessa de energia revolucionária, doutorandos de todo o mundo vêm para o ETSUS. A Ana é espanhola. O Olivier, chefe de projetos científicos, é francês. A investigação da Ana tem como objetivo aperfeiçoar o elemento-chave da osmose retardada por pressão, as membranas. We're gonna make a membrane now. In this bottle there's a solution with a polymer and a solvent that makes it liquid, and we're gonna use that to make the membrane. Os polímeros são a substância que cria o mesmo modelo molecular em série, como um comboio composto de carruagens idênticas. As membranas de Ana contêm miríades de microporos em favo de mel. Só deixam passar a água numa direção, seja doce ou salgada. And now you put it in water to get rid of the solvent. Yes, because the polymer is not soluble in water, so it will become solid, so a membrane.
So this membrane, what does it do? So, because we put them in water, we use this technique to make the membrane. It will have pores, it will have holes. As membranas devem ser muito resistentes devido à pressão exercida pela confluência da água fresca e da água salgada. A filtration membrane. Observadas ao microscópio, as membranas mais eficientes têm bilhões de microporos por centímetro quadrado. Testadas numa fábrica norueguesa em Årum, quilómetros desta membrana enrolados em cilindros obtiveram resultados positivos, mas com pouca força. Enquanto a energia nuclear, o carvão ou o petróleo continuarem a ser explorados, a energia azul através da osmose retardada por pressão não será competitiva o suficiente. Será o fim do sonho azul? Antes do petróleo e do carvão acabarem, descobertas inesperadas podem mudar o jogo. Em Paris, uma pequena equipa internacional de investigação do Centro Nacional de Pesquisa Científica, o CNRS, decidiu agitar as coisas. E se conseguíssemos produzir membranas mais eficientes, mais resistentes, mais simples de produzir e mais baratas? Então produzir energia azul seria lucrativo. Investigadores de Singapura, Los Angeles e Tóquio também tiveram a mesma ideia. Mas e se esta nova membrana não fosse bem uma membrana? Lidéric Bouquet e Alessandro Siria fazem investigação no CNRS, com as suas equipas chamadas micromegas. Eles dizem que a sua descoberta foi uma questão de sorte. Verdadeira ou falsa, a ideia deles é tão simples como é revolucionária. Substituir os microporos da membrana por nanotubos. Em teoria, funciona. A ideia só precisa ser transportada para a vida real. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer un nanotube unique. On va venir chercher ce nanotube à l'intérieur d'une pelote où il y a des milliers de nanotubes. On va venir le chercher avec une pointe dont le bout est quasiment équivalent au diamètre d'un nanotube. Donc pour voir à la fois cette pointe et ce nanotube, on va utiliser un microscope électronique à balayage. Et à l'intérieur de ce microscope, je vais installer un nanomanipulateur. Os nanotubos têm qualidades excepcionais que os tornam únicos. Apesar do seu tamanho, nano tem um diâmetro maior do que os microporos. Como resultado, a água flui sem resistência e gera muito mais energia elétrica. Donc, quand la vis n'est pas bien droite, ça marche moins bien. Voilà. Maintenant, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à installer une petite pointe et puis des nanotubes. Et puis, on va pouvoir manipuler tout ça et puis s'amuser avec le MEP, quoi. Além disso, os nanotubos mais largos do que os poros não entopem e as membranas são mais resistentes e duram mais tempo. Os nanotubos são feitos de dióxido de carbono em fornalhas de alta temperatura ou fornos de arco elétrico. Saem de lá em bolas ocas de fibras de carbono com um nanômetro de tamanho. É o Instituto Europeu de Membranas de Montpellier que as fornece à micromegas. C'est lui qu'on voit là? Là, je vais voir, peut-être il va se sortir de la pelote tout seul, en fait. Bon, voilà. Ça a l'air pas mal, celui-là. Quando o nanotubo está pronto, o Antoine só tem de o inserir na membrana onde foram feitos buracos por irradiação. Là, je suis sur la membrane, j'essaye de faire entrer le tube dans le petit trou. Parfait. A ideia maluca de Lidéric e Alessandro é produzir membranas com suficientes nanotubos por centímetro quadrado para multiplicar as suas capacidades exponencialmente. Segundo os seus cálculos, podem obter uma produção 1000 vezes superior à que obtemos com a membrana clássica. Essa é a teoria. Agora tem de se fazer a experiência. Les nanotubes ont mis en évidence des propriétés assez exceptionnelles pour ces problèmes d'énergie osmotique. Et ça, c'est ce que Eleonora montrera, c'est-à-dire des propriétés d'écoulement de fluide qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement.
A Eleonora é italiana como o Alessandro. A sua missão na Micromegas é estudar as capacidades dos nanotubos para transportar água. Uma tarefa de alta precisão. Numa agulha de vidro com uma extremidade exatamente do mesmo diâmetro de um nanotubo, Eleonora injeta um fluido com a mesma densidade da água para seguir a sua circulação através do nanotubo. Com o microscópio, Eleonora observa o comportamento exato do fluido ao circular ao longo da agulha, como a água circularia num nanotubo. A intensidade da passagem varia conforme a pressão que ela exerce em cada teste. A extensão e densidade do espectro que sai da agulha dão as medidas de quantidade e velocidade do fluido. Os nanotubos são promissores. Enquanto esperamos que a equipa de Lideric e Alessandro revolucione a osmose retardada por pressão, outra via de produção de energia azul faz o seu caminho. Esta é a sua história. De forma consciente ou não, muito antes da antiguidade já o homem usava as energias combinadas do vento e do sol. Nas salinas, a ação combinada do vento e do sol evapora grandes quantidades de água doce da água salgada. Sabemos que esta energia pode ser recuperada com a osmose retardada da pressão. Após um olhar mais aproximado, o que fica no solo após a água evaporar? O sal. Poderá a magia da energia azul estar escondida nestes cristais? Na UETSUS, jovens investigadores já estão a explorar esta área. As descobertas são simples. O sal tem vários estados. Quando está na mesa é neutral, porque os dois átomos que o compõem, sódio e cloreto, aglomeram-se quando as suas cargas opostas se atraem como dois ímãs. Na água, a molécula de sal dissolve-se e divide-se nos seus dois componentes, o sódio e o cloreto, um positivo e o outro negativo. Livres um do outro, vivem as suas vidas nadando separados na água. Quando a água evapora, as cargas opostas juntam-nos. Os íons de sódio e cloreto precipitam-se um sobre o outro para reconstituir a carga neutral, o cristal de sal. Positivo e negativo, como uma bateria. Não é esse o início do processo elétrico? Vamos seguir o Olivier até ao laboratório. Não há melhor local para entender que as cargas positivas e negativas do sódio e do cloreto podem produzir eletricidade. Donc voici l'unité de démonstration de la Blue Energy. Et je vais vous montrer comment on va faire l'électricité en mélangeant de l'eau de mer avec l'eau de rivière. Je rajoute un petit peu d'eau de rivière dans la bouteille qui contient de l'eau de rivière, de telle façon qu'on ait d'un côté l'eau de mer donc qui contient beaucoup de sel, à peu près 30 grammes par litre, et l'eau de rivière qui contient moins de sel, à peu près 1 gramme par litre. Et c'est cette différence qui va nous permettre d'alimenter cette pile. Là on a un empilement de membrane qui constitue ce qu'on appelle le stack, le dispositif de production d'énergie, et je vais juste faire couler de l'eau. Donc l'eau de ces deux compartiments rentre dans la pile, se distribue entre les membranes. De part et d'autre de chaque membrane, il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Parce qu'il y a cette différence de concentration, le sel sous forme d'ions, donc de sodium chargé positivement ou de chlorure chargé négativement, vont passer à travers les membranes. Donc certaines membranes laissent passer les ions positifs, certaines membranes laissent passer les ions négatifs. Et à cause de cette séparation de charge, on a un potentiel électrique qui se crée au niveau des membranes. Et ce potentiel électrique, on peut l'exploiter pour produire de l'électricité. Et ça va se matérialiser par
Et ça va se matérialiser par ce petit moteur qui tourne. Je vais le brancher maintenant. Et voilà. Uma demonstração simples, mas um fenómeno difícil de entender. Vamos resumir. Neste laboratório temos de um lado água doce com apenas 1 grama de sal e do outro água salgada com 30 gramas de sal. Na natureza, quando um rio corre para o mar, a água doce e a água salgada equilibram os níveis de sal através da osmose. No laboratório acontece a mesma coisa quando retiramos a separação entre as duas águas. O sal ocupa todo o espaço em pouco tempo. Se o objetivo é produzir eletricidade, temos de aproveitar o fenómeno. O truque está na separação entre as águas. Como na osmose por pressão, colocamos uma membrana, mas desta vez a sua função é não deixar passar a água. Estas novas membranas só deixam passar uma coisa: as cargas elétricas. Como o sal contém a mesma quantidade de sódio e de cloreto, colocamos 2 membranas, uma positiva e uma negativa. É como a bateria de um carro. Com a diferença na salinidade, obtemos a diferença no potencial elétrico. Pour jouer sur la production d'électricité, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Déjà sur la nature de l'eau. Plus la différence de concentration sera importante, plus le potentiel qui se développe au niveau des membranes sera important. Donc là, on a de l'eau de mer et de l'eau de rivière. On peut aussi utiliser par exemple des saumures qui vont venir par exemple de marais salants, qu'on va pouvoir cette fois utiliser avec de l'eau salée, parce que les saumures sont beaucoup plus concentrées que de l'eau salée, et on peut aussi exploiter l'énergie à ce niveau-là. Este método de energia azul chama-se eletrodiálise reversa e resulta muito bem em laboratório. If you compare with university programs I was involved in, it takes more than 25 years before you get anything to demonstration size. And we brought the blue energy to demonstration size in 8 years, so it's about 3 times faster. See, in the WETSUS research program, we have developed the basic know-how for the development of the blue energy technology, and that has been translated, obviously, in patents. And all these patents have been transferred to RedStack. That is the company marketing it. And all the owners of RedStack are part of this WETSUS research program. A alguns quilómetros da WETSUS, um dique gigante é ideal para o teste da energia azul na natureza. O objetivo da operação é testar a rentabilidade da produção de eletricidade numa grande escala. RedStack 2. What's the specificity of this site for this technology? It's worldwide the first pilot installation, that is brought outside the lab and is gaining energy from real surface water, salt, and real surface water fresh. It's a technology that is CO2 neutral. We can produce 24/7 because water always flows, and we have no waste products. How much energy are you going to produce with this plant, and what's the aim in the future? We have here a pilot installation with a maximum capacity of 50 kilowatts. And that's far less than the possible capacity on the Afsluitdijk in the Netherlands, which is about 200 megawatts. And 200 megawatts, that's all the households in the northern part of the Netherlands, Groningen, Friesland and Drenthe together. 200 megawatts são equivalente à produção de 40 ou 60 turbinas eólicas gigantes. Iluminar 3 províncias é um feito tornado possível pela excepcional localização do dique situado entre 2 quase inesgotáveis massas de água doce e de água salgada. Ao multiplicar o número de centrais elétricas ao longo do dique de 42 km, a RedStack e a WETSUS acreditam que em 2030 a sua eletricidade terá o mesmo preço das energias convencionais. Now we're on the freshwater side because there's the IJsselmeer. Yeah. But I'm going to show you where the salt water comes from. The salt water comes from the Waddenzee, which is on the other side of the dike. Okay, so from those pipes. Yeah. Okay. Foram necessários 8 anos para desenvolver, construir e dar vida a esta central elétrica. O que levou mais tempo não foi a tecnologia, foi a ecologia. A RedStack teve de provar primeiro que a central não prejudicaria a biodiversidade local ou que, em caso de falha no dique,
não haveria danos químicos. So, Olivier, here we arrive at the freshwater intake. Yeah. This is where we get the water from the IJsselmeer. Before pumping the water from the IJsselmeer, we first get it through a filter pipe. This filter pipe filters the water at a level of 3 millimeters. It's mostly to protect fish and other larger animals to get inside the pump. Okay. That pump pumps the water through the pipe towards the dike, and then it follows this construction over here. And then after this construction, the water goes through the pipe again. Após a água fresca e salgada ser bombeada, é armazenada em quantidades de centenas de litros nestes enormes tanques pretos. Como a água foi retirada de um ambiente aquático natural, permanece rica em vida microscópica, microalgas, areia, plâncton e vários resíduos. Quer venha do mar ou do lago, entope o sistema da central. But the conditions in real world are harder than in the lab. We have organisms, we have suspended solids, we have temperature effects, we have all kinds of things that are not in the lab. But we are improving very much. Now let's see where the water is filtrated. Embora as partículas sejam microscópicas, entopem os tubos mais finos e diminuem a performance da central. Então, é necessário limpar a água. So those are the drums. These are the drums. The rotating drum filters. Okay. These filters filter the water. Yeah. It has a pore size of 20 micron. So that means a pore size of 0.02 millimeters. All the water coming in is on the inside of the drum, and the filtered water is on the outside of the drum. Okay. So all the particles that are from the seawater, they stay in the drum. All the particles stay in the drum. And at a certain point, you can see it actually now in motion, it starts to clean itself. The spray pump turns on, sprays the surface, and all this water from this cleaning action with all the foul. Uma vez purificadas, as águas doces e salgadas são colocadas juntas no centro dos geradores. Por razões de confidencialidade não foi possível filmá-los, mas este é o princípio explicado por Jordi, um investigador espanhol. Explication des membranes par Jordi. Première. To build up a reverse electrodialysis stack, we need two kinds of membranes, cation exchange membranes and anion exchange membranes. As the name says, the cation exchange membrane only allows to go through the cation ions. In our case, it's sodium. It's a brownish membrane, and it has some reinforcements, and it's a polymeric material. Also, we have another membrane, that is this one, that is the anion exchange membrane. This membrane only allows to travel the chlorine, so the negative ion, for this reason is called anion exchange membrane. When we make a cell, in the reverse electrodialysis, we also use spacers just to keep the membranes at the right position all the time. And inside the stack looks like this. We put all the cells between the electrodes. We put the river water in this direction, so it goes the river water inlet, and this is the outlet, and then the seawater in this direction. So we also have the inlet and the outlet. So actually here we put the pump. It goes on. Water is pumping, and to see if we have some kind of voltage, but with this we connect the potentiostat, and then we can start harvesting energy. And actually here I put 3 cells, and we have more or less 0.40 volts. No interior das caixas de Jordi está uma pilha de membranas. Esta experiência, como a de Olivier, produz alguma voltagem, o suficiente para fazer girar uma pequena hélice. As coisas começam a tornar-se sérias quando começa a empilhar um número cada vez maior de membranas. Aqui no DIC os geradores têm até 1000 membranas cada, 500 positivas e 500 negativas. Os átomos de sal têm de ter cuidado. Yeah, this is the reverse electrodialysis. Good. Quando a água doce e a água salgada saem do circuito de produção, já estão misturadas. O que sai é uma água extremamente limpa, mas salgada. Como não é possível voltar a colocá-la no lago, onde a água é doce, é despejada de volta no mar. So, what do we have here? We're here at the brackish water discharge, at the point where the brackish water enters the Wadden Sea. So, and by brackish water, you mean the mix of the fresh water and the seawater that is now coming back to the nature? Indeed, it's indeed the seawater from the Wadden Sea, the fresh water from the IJsselmeer, which we use in our process, in combination with all the
particles and foulants and microorganisms is being discharged back into the Wannsee here. Just like nothing happened. Just like nothing happened. Only a bit of energy has been extracted during the mixing process. No fim, a eletrodiálise reversa produz energia sem emissões de CO2. A energia azul preserva o ambiente ao ponto de respeitar as criaturas mais invisíveis. Poderá o homem atingir uma idade de equilíbrio ecológico verdadeiramente durável? Estas são as salinas de Trapina, a sul de Marsala. Aqui não há rios, ou deltas, ou diques. Aqui o sal reina supremo há 5.000 anos. Transpira do solo, enche as narinas, cobre o cabelo e a paisagem branca cega. Não há água doce. Quando se encontra, é apenas para matar a sede. Como se produz energia azul sem água doce? O Michele, o Luigi e o Maurício, doutorandos na Universidade de Palermo, instalaram um gerador de energia azul no meio das salinas. Protesta a 100 watts. 4. Tal como na Red Stack, os detalhes internos do gerador, como fluxos de água, ligações e pilhas de membranas, têm de permanecer secretos e o coração do sistema é tapado por lonas opacas. Não importa, o interesse não está na mecânica, mas nos resultados. O objetivo da jovem equipa é verificar se é possível produzir energia azul com água salgada e água muito, muito, muito salgada. Esta noite a equipa vai abrir as válvulas de um lote das salinas onde a água atingiu uma concentração muito elevada de sal. Um canal subterrâneo ligado às suas instalações vai canalizar a água salobra. Quando os reservatórios do gerador estiverem cheios, em vez de água doce e água salgada, os rapazes vão deixar a água salgada normal, com os seus 30 gramas de sal por litro, juntar-se a esta salmoura saturada com 300 gramas por litro. Um encontro aquático que eles esperam que crie fogo de artifício. No, un'altra posizione. No início da manhã, a esperança é muita e os reservatórios estão cheios até acima com água das salinas. 300 gramas e 30 gramas frente a frente. No momento em que as válvulas são abertas, começa a dança dos números. Quanto era? 35. 35? Aspetta, non 4. Aspetta. Para esta experiência inovadora, o gerador deve estar afinado ao milímetro. Quanto? 41,7. Ok. Ovviamente un po' di scroscio puro. Bombas, válvulas, ligações informáticas, parâmetros de salinidade, voltímetros, lâmpadas elétricas, a máquina ronrona. O sonho dos rapazes é atingir o ponto crítico de 100 watts. Irá a lâmpada acender-se? Tipo a concentrare. Ciuf, vado? Yeah, firepower. Um teste. Um dia, algures no mundo, uma aldeia sem rio ou um grupo de nómadas vão poder obter luz com um gerador de membranas, sacos de sal e um poço. Com 500 membranas, os rapazes produziram 100 watts. Com 5.000 membranas, vão produzir 1 kilowatt. Podemos fazer muitas coisas com 10 vezes 100 watts. Para entendermos melhor, os profissionais falam de kilowatts por hora, ou seja, 10 vezes 100 watts ao longo de uma hora. Com 1 kWh podemos ver 3 a 5 horas de TV, dependendo do tamanho do ecrã. Podemos acender 10 lâmpadas de 100 watts por uma hora e manter um frigorífico a funcionar por um dia. É também um ciclo de uma máquina de lavar roupa ou louça, meio dia de utilização de um computador fixo, um dia e meio com um portátil e 8 horas para uma box da internet.
Se 1 kWh custa 14 cêntimos, 2 dias na internet custa cerca de 1 euro. Uma semana custa 3 euros. E um mês a navegar sem desligar a box custa 12 euros. Na UET surge nos Países Baixos a notícia do sucesso dos doutorandos de Palermo entusiasma toda a gente. Mais um motivo para continuar a investigação. Noutras partes do mundo, outros cientistas ligados a laboratórios ou investigadores independentes continuam a perseguir o sonho da energia azul. Há tantos métodos e abordagens como há cientistas que a Watts hoje vai acompanhando. Certos caminhos, por vezes, obtêm resultados surpreendentes. Tous les fabricants de moteurs restent d'actualité. En fait. Ouais. On va juste venir les aider à rendre leur moteur, je dirais, plus économique en carburant et aussi plus économique, je dirais, en polluant en CO2. Parce que si on réduit de 70% la consommation, forcément, on va réduire les polluants d'autant. Bah ouais, carrément. Non, c'est cool. Voilà un petit peu le travail qu'on a réalisé. Donc maintenant, c'est vrai qu'on part sur encore d'autres projets, mais je dirais que c'est comme une technologie d'avenir. O Olivier parte para Quimperlé, em França. Henri Lefloc, um empresário de 30 anos num estaleiro naval, desenvolveu um motor de barco surpreendente. É suposto aspirar o combustível enquanto navega. Se a ideia deste jovem bretão empreendedor parece incrível, temos de recordar que no início dos anos 2000 produzir energia a partir de água fresca e água salgada parecia uma aposta impossível. Então, por que não transformar a água salgada em combustível? Mas como? Oui, donc je vais te présenter du coup là, le prototype justement qu'on a du moteur. Henri levou 7 anos a criar este sistema. Inventou e construiu. Donc voilà le prototype. Donc on a vraiment en fait le proto complet de 250 kW en moteur hybride d'hydrogène. Pour vous donner une idée d'application, ça pourrait être utilisé sur un bateau de pêche ou de transport d'environ 15 mètres. Et ça peut être adaptable ensuite à des trucs plus gros Par exemple sur les sites isolés, puisqu'il faut savoir que sur une île, ça ne fonctionne qu'au groupe électrogène. Oui. Ils vont avoir besoin de moins, je dirais, récupérer de fuel. Ils vont beaucoup moins polluer. On a des applications pour l'Afrique, pour les zones très froides, puisqu'on va produire de l'électricité et de la chaleur. Oui. On va être capable de produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer et de l'électricité en fait pour tout ce qui est village et ville. Et donc le moteur là, c'est pas vous qui l'avez fait? Le moteur, donc c'est du moteur du commerce. Ouais. Parce que le but étant d'utiliser ce qui existe déjà. La seule différence, c'est qu'on vient l'améliorer énormément. D'accord. Et vous rajoutez tout ce qu'il y a là derrière. Et donc on a le moteur. Como devem ter entendido, o motor de Henri não trabalha com 100% de água salgada. On a le fluide qui va passer donc dans les deux échangeurs qu'on a sur le côté. É a base do motor a gás óleo clássico. Réinjecté dans l'échangeur qu'on a ici. Donc, dans ce petit échangeur, on a 370 tubes. A ideia do Henri foi substituir parte do gás óleo por hidrogênio. La turbine, on a ici un régénérateur. Quanto mais acelera o motor, maior a produção de hidrogênio. En dessous, ici, on a le condenseur. D'accord. Qui lui est refroidi par l'eau de mer. Ouais. A água do mar de onde se extrai hidrogênio e oxigênio. On a l'électrolyseur qui se trouve ici. Ouais. Para manter apenas o hidrogênio que no fim substitui parte do combustível original. Donc on a un système vraiment autonome jusqu'à 30% de 70% d'économie, donc 30% de carburant. Ouais. Não vamos preocupar-nos. Olivier também não pareceu muito à vontade. Em vez de longas explicações, uma pequena viagem ao mar num dos barcos construídos por Henri, equipados com a sua patente, devem clarificar as coisas. Vamos começar pelo início. Em teoria, podemos alimentar um motor de combustão com hidrogênio. Infelizmente, o hidrogênio é altamente explosivo e perigoso de transportar. É proibido transportá-lo de carro, comboio, avião ou barco. A solução do Henri é usar a energia do motor a gás óleo para eletrolizar a água do mar e extrair hidrogênio sem o armazenar. Quanto mais o motor acelerar, mais depressa anda o barco, mais bombeia a água do mar e mais hidrogênio é criado para substituir o gás óleo. Até 70% das necessidades do motor. Para um arrastão ou para um navio de contentores é uma grande poupança.
A água do mar como combustível é uma grande ideia. Direction les États-Unis, c'est l'histoire du jour. Transformer l'eau de mer en carburant, c'est un vieux rêve d'ingénieur. Et bien des chercheurs américains sont parvenus à le réaliser, à faire même voler un avion miniature. Synthetic fuels in the air. Quem consegue pôr um avião miniatura a voar um dia vai conseguir fazer voar um em tamanho real. A Marinha dos Estados Unidos tem embarcado em permanência uma frota de 800 aviões e helicópteros. É a maior frota embarcada do mundo. Os porta-aviões não têm problemas de combustível, pois funcionam com energia nuclear. Mas os aviões e helicópteros precisam de combustível. Consomem milhões de litros anualmente e têm de ser transportados e armazenados a bordo. The Naval Research Laboratory, we've developed essentially two different technologies. One technology is an electrochemical process that removes CO2 from seawater, and it simultaneously produces the amount of hydrogen we need to combine downstream in a chemical reactor that's filled with catalyst to make hydrocarbons, higher hydrocarbons that can be used as a fuel. Can you tell us a bit about the aim of the project? Why do you develop such technologies? What are the advantages? Why is the Navy interested by such technology? We're thinking about how they could use it strategically. So if you take the components from seawater, such as CO2 and hydrogen, you can make them into a useful fuel. Okay, and that's an alternative to refueling at sea. And one of the big issues really is to be able to fuel platforms when and where you need it, get fuel out to the battlefield and out to the ships. And so if you could remove that logistic chain, that would be significant cost savings potentially for the Navy. Os porta-aviões americanos viajam por todos os mares do planeta. Longe dos portos, têm de se reabastecer no mar para os aviões. Num teatro de operações, a frota fica vulnerável. No dia em que os navios puderem produzir o combustível para os aviões, a sua capacidade de ação será quase infinita. Se um dia a doutora Heather Lauer conseguir desenvolver o seu processo, a Marinha Americana usará a eletricidade para criar combustível artificial a partir da água do mar, enquanto a energia azul vai criar eletricidade com a água do mar. Um processo inverso, não poluidor. Cette boucle interne et la puissance générée, c'est celle d'un générateur parfait. Donc comme dit Alessandro, tu as le générateur associé à l'osmose et à ce moment-là tu débites tout dans la résistance externe. Mais si c'est si fabuleux, pourquoi il n'y a personne qui le fait encore là? Parce que tu vas le faire. Manip Laetitia, première. J'ai le cœur qui me parle. Ça tourne. A Lídia Henrique mencionou um gerador perfeito que a Letícia está a produzir. O que significa? Le but de l'opération, c'est de changer la concentration. Pour ça, il faut faire les choses bien. Et donc, il faut nettoyer près de la membrane. Alors là, il faut que je fasse attention. A Letícia está a falar em concentração e também mencionou membranas. A equipa já não está interessada em nanotubos, embora um dia estes tenham ocupado todo o laboratório. Os nanotubos deviam substituir os poros das membranas para melhorar a performance. Donc la résistance du pore dépend de la concentration en sel de la solution. Sim, e então? Je sais plus ce que je raconte. Nettoyage de membrane. Deuxième. Le pore est en interaction avec, si on peut dire ça, c'est un couple qui interagit donc avec la solution qui est autour de lui. Et il n'a pas le même comportement en fonction de la concentration en sel. Voilà, Jamie. A verdade é que enquanto estivemos fora, a equipa Micromegas deu um salto em frente. O trabalho com os nanotubos levou-os mais longe do que tinham imaginado. Como resultado, abriram um terceiro caminho de investigação. Membranas feitas de outro material que as torna porosas e condutoras, além de gerar corrente elétrica. É o gerador perfeito. Na verdade, já não falamos de osmose retardada por pressão ou de eletrodiálise, mas de ambas ao mesmo tempo. Um terceiro e mais misterioso caminho.
C'est pas nécessairement dans le film ce qu'on raconte là maintenant. Hein. Voilà. Oui, de toute façon. Lidéric Alessandro. On a trouvé ces nouvelles propriétés et maintenant on essaye d'utiliser ces nouvelles propriétés pour l'intégrer dans un prototype plus large. La clé fondamentale, c'est un peu révolutionner un peu le concept derrière la membrane, changer le point de vue qui est à la base de la conception d'une membrane. Nous, on s'est fixé comme objectif 100 watts par mètre carré de membrane, sachant que les membranes actuelles, ils sont plutôt, enfin les processus industriels actuels, dans l'ensemble, ils sont à quelques watts par mètre carré, ce sont les conditions. Donc, et 100 watts, c'est à mettre en vue aussi de résultats fondamentaux aussi qu'on a obtenus, dont on avait montré plusieurs kilowatts par mètre carré, mais on sait bien que du passage entre la démonstration en laboratoire avec un système modèle et la réalité, on peut perdre quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est Lidéric, c'est vrai. L'objectif, c'est plutôt 100 watts. Et 100 watts, c'est aussi un chiffre un peu psychologique, parce que 100 watts, ou 200 watts, c'est la puissance du photovoltaïque par mètre carré. Et donc c'est vrai que notre approche, elle est très complémentaire finalement de toutes les approches qui ont été développées par RedStack ou d'autres, Wetsus, enfin tous les collègues en Hollande, en Norvège, au Japon. Et parce que justement, eux ont tout ce savoir-faire en ingénierie, nous on a plutôt un savoir-faire au cœur des membranes. A membrana agora e sempre. A rentabilidade da energia azul depende dela. O novo conceito da micromegas parece revolucionário. Graças à colaboração com o laboratório em Montpellier, conseguiram desenvolver uma membrana cujos poros agem como diafragmas fotossensíveis. Crescem ou encolhem conforme a concentração de sal com que contactam. Ainda é necessário testar as performances destas novas membranas com várias concentrações. Depois, se os resultados forem probatórios, podemos passar à produção, primeiro experimental e depois industrial. Porque, quando se fala de membranas, os custos de produção tornam-se rapidamente astronómicos. Os colaboradores de Montpellier já forneceram os nanotubos à equipa. Hoje fornecem a Lidéric e a Alessandro várias amostras de membranas para testar e descobrir as melhores capacidades. Segundo as especificações, devem obter resultados extraordinários. Tu peux montrer quel autre Oui, donc j'ai encore deux membranes. Par exemple, la T4. Donc tu vois que elle a un support métallique. Donc... Cada tipo de membrana reage de forma diferente conforme as concentrações. Oui. Et sinon, il y a la T1, c'est le disque blanc. Cada membrana é analisada com vários graus de salinidade. A Micromegas busca a membrana ideal. Je pense pas qu'il va y avoir de problème. Là, tu as combien de pores par centimètre carré pour celle-là? Bon, avec la mesure de conductance, oui, j'ai estimé un nombre de pores de, je ne sais pas le dire, 4.3 10 à la 7. Comment... 10 puissance 7. Oui, c'est ça. 4. C'est combien? C'est 43 millions. D'accord, 43 millions de pores. Ouais. D'accord. Donc ça fait effectivement 43 millions, ça fait l'ordre de quelques milliards par centimètre carré. Ce qui est... Oui. Bilhões de poros por centímetro quadrado. Aparentemente isso traz capacidades extraordinárias. Mas o Lidéric e o Alessandro não podem revelar as especificações exatas da membrana ideal. On a défini finalement un cahier des charges sur la base de nos recherches. Et après, le cahier des charges d'industrialisation, c'est d'utiliser ces matériaux justement pour faire des membranes du mètre carré. On y croit réellement à cette découverte, on va dire, au point d'essayer nous-mêmes de faire l'étape suivante. Mais c'est sûr que pour le faire devenir réel, c'est pas seulement 2 personnes au niveau laboratoire. Il y a besoin aussi d'un soutien au niveau industriel. Et ça, c'est... faire en sorte qu'à la fin, cette énergie qui est considérable, on puisse vraiment l'utiliser. Segundo os cientistas mais respeitados, amanhã a nossa energia virá em grande parte dos vastos oceanos e dos cristais de sal. No nosso planeta, a água segue sempre o mesmo ciclo. É um recurso imutável. Seja poluída, congelada, líquida, presa no subsolo ou a correr em direção aos rios, haverá sempre a mesma quantidade de água na Terra porque é invariável e acaba sempre por voltar ao mar.
E acontece o mesmo com o sal. Existe uma enorme quantidade no planeta. Se todo o sal fosse retirado dos oceanos e disposto sobre terra firme, cobriria os 5 continentes com uma camada de 160 metros de espessura. Representa uma fonte de energia natural, durável e renovável. Ficção ou realidade? Na verdade, a resposta vai muito para lá dessa questão. A energia azul é uma ideia fabulosa. Usa uma fonte de energia gratuita e inesgotável. E é aqui que reside a sua nobreza. Oferecer os meios para produzir eletricidade com matéria-prima acessível e inesgotável para todos e por muito tempo.